Olá, humanidade. Hoje aqui na TV Humana, no meu programa aqui, Papo sobre IA, estou aqui com o meu convidado aqui, o Arnaldo. O Arnaldo, ele é uma pessoa extremamente capacitada aí na área de educação, tecnologia, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado. É uma das pessoas aí que eu conheço que é uma das qualificações mais brilhantes aí. Então, Arnaldo, bem-vindo aqui, obrigado pela sua participação aqui no meu programa. Obrigado pelo convite. Bom dia a toda a audiência também. Bom, Arnaldo, eu gostaria de começar a conversar com você justamente sobre um assunto aí que nós conversamos aí fora da gravação, chamado lógica para consistente. O que isso daí tem a ver com inteligência artificial? Bom, tem a ver pelo seguinte, os problemas do mundo real, todos os problemas que nós temos no dia a dia, ou o controle das coisas que estão à nossa volta, né, o controle do ar-condicionado, o controle do veículo, etc., tudo isso não funciona de uma maneira binária, de maneira ou é 0 ou é 1. Né? Por exemplo, se eu pergunto para uma pessoa, você enxerga? Aí ela, não. Mas você é cego? Não. A única coisa que tem é que ela está sem óculos. Então, no binário, essa opção óculos não existiria, certo? Então, ou você enxerga ou você não enxerga. E os problemas do mundo são assim, tem uma certa série de incertezas, de ruído, de contradições. E para trabalhar com essas situações, ao longo da história humana, foram tentadas diversas teorias matemáticas que substituíssem a lógica binária. E uma delas é a lógica paraconsistente. Ela foi desenvolvida por um matemático brasileiro, né, o Newton da Costa, e a partir daí, mais ou menos em 1998, começaram a surgir as primeiras aplicações práticas dessa lógica. E a primeira, inclusive, é a de um robô que desvia dos obstáculos. O que hoje você tem, aqueles aspiradores de pó de casa que fica andando sozinho pela casa, limpando a casa. Então, um exemplo desse foi a primeira aplicação da lógica paraconsistente. A partir daí surgiram diversas aplicações na área de logística, saúde, engenharia na área de controle, e diversas. E o que ela tem de diferente? Ela aceita as duas condições, né, as duas condições contraditórias. Naquela pergunta, você enxerga? Não, mas você é cego? Também não. Então, são duas respostas contraditórias. A lógica paraconsistente, ela consegue trabalhar com essa situação e dar uma resposta que não seja uma resposta trivial da matemática e nem uma resposta assim, zero, infinito. Ela consegue dar uma solução para essa pergunta. E por isso ela pode ser usada para expressar o conhecimento humano. Por exemplo, quando você fala assim, eu quero regular a temperatura da minha sala. Como é que tá? Tá quente. O que é quente? Né? Pode ser alguma coisa, para mim, uma temperatura, para você uma outra, para uma mulher com os hormônios alterados outra, e assim por diante. Então, a lógica binária, ela tem dificuldade de lidar com essas situações. Você tem que dar um limiar ali de mudança de 0 para 1. E a lógica paraconsistente é uma alternativa que consegue dar valores alternativos respondendo a esse tipo de situação. Então, pegando um exemplo aí meu aqui de lógica paraconsistente, vamos ver se eu acerto, tá? Quando você está andando de carro, às vezes você fecha a porta, ela fica um pedacinho mal fechada, vamos falar assim. Aí alguém grita assim, a porta está aberta do carro. Daí o cara vai lá, pega a porta lá, abre e fecha. Porque o brasileiro está acostumado com isso. Mas se em Portugal você falar, a porta está aberta, o português vai pegar e falar assim, não, ela não está aberta. Ela está alguma outra coisa, ela está mal fechada. Então seria isso mais ou menos a lógica paraconsistente? Mais ou menos isso, exatamente. Ela consegue dar esses valores intermediários, né, entre o máximo verdadeiro e o máximo falso, né? Ela consegue apresentar valores intermediários. E aí ela pode ser usada em qualquer situação, né? Então nós temos aí nos últimos
30 anos, mais ou menos, um pouco mais de 30 anos, 35 anos, 36 anos, uma série de publicações científicas em diversas áreas de aplicação. Então, eu citei o caso do primeiro, do robozinho, né, foi a tese do professor João Inácio da Silva Filho. Ele criou uma aplicação que a lógica conseguisse detectar obstáculo, mas não só detectar obstáculo, tem um obstáculo na minha frente, tá, beleza, mas o que eu faço? Eu desvio, e desvio quanto? Ou dou ré, ou desvio para a esquerda, ou desvio para a direita. Então, essas questões foram resolvidas com a lógica paraconsistente dentro do algoritmo daquele robozinho. E a partir daí, vários outros pesquisadores, né, foram surgindo e propondo soluções. Então, eu tenho um registro aqui de mais de 200 artigos, que eu vou guardando, né, os artigos mais relevantes da lógica paraconsistente, até para eu ter um repositório e saber o que o pessoal está fazendo. Eu comecei esse repositório quando estava fazendo meu doutorado e precisava ver o que os outros estavam fazendo para saber se eu... Né, tem que ser algo inédito no doutorado, né? Saber se eu não estou repetindo alguma coisa de alguém, ou coisa assim. E eu continuei guardando. Então, eu tenho publicações na área de logística, na área de saúde, na área de segurança pública, na área de medicina, detecção de câncer de pele, na área de controle de máquinas industriais. Então, tem na área de fraude, na área de redes de computadores. Então, tem uma série de publicações aí que o pessoal faz e que mostra resultados melhores do que as soluções existentes, né? Usando essa lógica paraconsistente. Então, você disse que isso daí é algo que tem aí vamos dizer assim, uma idade não muito antiga, né? Você falou que foi nos anos 90 que isso daí foi constituído. Mas isso já tem uma adoção mundial? É algo regional nosso? Como é que é isso? Então, o Brasil, né, sofre um pouco dessa síndrome de vira-lata, né? Mas nós temos Concordo com você. publicações, no Japão, tem publicações em Portugal, você citou Portugal, tem pesquisadores em Portugal. A lógica paraconsistente está descrita na Universidade de Oxford, na biblioteca da Universidade de Oxford. Recentemente, há cerca de um mês atrás, um aluno de graduação de física na Alemanha entrou em contato comigo e com o professor João Inácio e com outro professor pesquisador, o Jair Minur Weib, porque ele se interessou pela lógica paraconsciente e queria que nós validássemos o estudo que ele está fazendo lá na Alemanha. Ó, dá uma verificada se eu estou fazendo certo, esse tipo de coisa. Então, tem artigos publicados na Coreia, tem vários lugares. Né? Ela não tem a mesma quantidade de publicações que outras teorias de lógica famosas que tem por aí também. Mas ela tem muitas publicações, sim, no mundo inteiro. Tem muita gente adotando. E onde que se aprende a lógica paraconsistente? É um curso livre, é uma pós-graduação, em mestrado, doutorado? Onde que se aprende isso? Bom, o pesquisador Nilton da Costa, ele era de uma universidade do Paraná, né? Onde ele tem baseado. Mas ele foi professor na USP, tinha um centro de matemática na USP, também teve um centro, um polo de matemática na Unicamp, que desenvolveram e trabalharam durante vários anos aí com a lógica paraconsistente. Então, ele faleceu, obviamente, então faz 2 anos, infelizmente. Então, agora esse legado está com os sucessores deles, né? Então eu brinco que eu sou o 4G, né? Nessa história. Teve o professor da Costa, é o 1G, aí um orientador dele foi o Jair Minor Weber, professor na USP na época, era o 2G. O professor João Inácio, que eu citei, ele foi orientado pelo professorado, então é o 3G, e eu fui orientado pelo professor João Inácio, eu sou o 4G. Né? O 2G, 3G e 4G estão vivos, graças a Deus, não tem problema nenhum. Né? E continuam aí ensinando pelo mundo. Né? Então, mas normalmente ela acontece em cursos de pós-graduação. Né? Não existe um curso livre. E você é que está hoje encarregado, vamos dizer assim, de ser o evangelizador desse conceito? Eu me considero, sim, eu gosto muito da lógica, ela tem algumas vantagens em relação a outras tecnologias, e eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso também, né, que é feito pelo brasileiro, e eu
tenho feito nos últimos anos, eu sou recente, né? Meu doutorado foi de 2021, mas nesses 5 anos eu tenho publicado muita coisa sobre a lógica paraconsistente e gosto de considerar que sou um evangelizador, sim. Ótimo. Você falou uma coisa agora que eu só queria a gente fazer um parêntese aí na lógica paraconsistente, mas tem a ver com pesquisa científica e tudo mais. Você falou assim que o brasileiro tem síndrome de vira-lata. Eu já várias vezes aqui nos meus programas, aqui na TV Humana, falo sobre isso. Infelizmente é uma característica, eu vou dizer assim, geral do nosso povo, né? Porque você vê aí, às vezes, artistas indo na televisão falando, porque no Brasil é uma porcaria, etc. Tal. O cara vai lá fora do Brasil, em outros países, fica metendo pau aqui. Mas as pessoas não veem o lado bom. E é isso que é o propósito da minha TV aqui, a TV Humana, né? A gente mostrar o lado bom das coisas. Então, quando você fala para mim assim, Francisco, olha, um pesquisador brasileiro que desenvolveu esse conceito, que muito se falou e ele que conseguiu aí botar ordem na casa. Isso daí é um fator assim que devia ser orgulho nacional, mesmo sendo uma coisa que a população em geral não entenda e não conheça, mas devia ser uma coisa tratada com mais respeito, ter mais divulgação, ter mais, vamos dizer assim, nas próprias universidades, citar o nome da pessoa. Assim como nós temos aí outros pesquisadores também que se matam aí de estudar alguma coisa, depois atingem o êxito e nem sempre tem o reconhecimento aí devido, né? E por outro lado, nós temos aí situações aí que para mim não são muito salutares, pelo tipo, recentemente aí, nós estamos em março de 2026, recentemente aí teve o Oscar. Ficou aí uma parcela da população torcendo por um filme. Eu acho isso meio esquisito, sabe? Pessoas torcerem para um filme ganhar um Oscar, que é uma coisa totalmente privada, não traz benefício nenhum para o país, um negócio desse. Não traz reconhecimento de nada. E, ao passo que nós temos aí pesquisadores, cientistas que estão aí ralando aí para conseguir alguma coisa. Embora que eu tenha também uma visão um pouco contraditória com isso que eu acabei de dizer, tá? Que é o seguinte, eu já fui diretor de universidade no passado, privada, evidentemente, não pública, e muitas vezes eu deparava lá com professores aí que estavam em instituições federais, públicas, etc. E daí eu ouvi uma coisa que me doía o ouvido, que é a tal da pesquisa pela pesquisa. Isso aí me dói o ouvido porque eu sou muito prático na minha vida, mesmo quando eu estava na universidade, eu era prático, meu curso que eu administrava lá, eu fiz ele de uma forma prática, porque eu acho que é o único caminho aí para a gente ter desenvolvimento. E isso aqui que eu vou falar agora também citei num outro programa, é o seguinte, a Coreia do Sul, nos anos 70, ela tinha uma parcela significativa da população que era analfabeta. Era mais ou menos 70% da população. O que eles pegaram e fizeram? Investiram pesadamente em educação básica, fundamental, né? E começaram a investir pesadamente na formação superior. E na formação superior eles investiram também em pesquisa. Só que daí eles faziam o que lá? Fábricas, empresas aí bancavam pesquisas de pesquisadores. E aí, na hora de patentear alguma coisa, uma parte da patente era para os pesquisadores, uma parte da patente para a universidade e a parte principal para quem botou dinheiro para fazer a coisa. E eu acho que esse modelo aí funciona muito bem, tanto que a Coreia do Sul é isso que nós estamos vendo aí hoje, uma potência tecnológica também, né? O que você acha que falta aqui no Brasil com relação a isso que nós estamos falando aqui agora? Bom, na minha vida, na minha carreira, eu sempre trabalhei com um pé na área corporativa, nas empresas, e um pé na área acadêmica, né? Então, eu tenho essa visão dos dois lados. Eu acho que, do ponto de vista dos professores, em muitas situações eles têm uma coisa idealizada, você falou da pesquisa pela pesquisa, o Brasil ele precisa desenvolver muito rapidamente as coisas, e ele está sempre amarrado em algumas coisas. Então,
a pesquisa pela pesquisa ela é importante. Muitas coisas a gente vai descobrir daqui a 20, 30 anos, uma aplicação prática. Né? Demora um pouco para isso acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muita coisa que a gente já pode empregar agora e resolver os problemas do dia a dia nosso agora. Então, a gente tem algumas ilhas de conhecimento que funcionam muito bem no Brasil. Vou citar dois casos, a Embrapa e a Embraer. Elas têm, por um lado, uma pesquisa acadêmica de coisas que vão demorar muito tempo para surtir efeito, e, em paralelo, coisas que são empregadas quase que imediatamente. Então, tem pesquisas da Embrapa que foram começar lá nos anos 70 e só agora tem solução. Mas, em paralelo, tem outro tipo de pesquisa que é a pesquisa de cunho mais prático, que vão dando soluções rapidamente. Acho que as duas coisas podem andar mais ou menos junto. Em termos do Brasil de educação, é um pouco assim também. As universidades públicas federais, elas estão muito com esse viés de pesquisa pela pesquisa, coisa muito acadêmica, muito teórica, de coisas que vão ser daqui a 20, 30, 40 anos que vão acontecer. Já os institutos federais de tecnologia, eles são de aplicação mais prática. Não dá para ficar pesquisando coisa para 10 anos, é para 1 ano, 2 anos no máximo. Então, nós temos esses dois viés. Apesar disso que eu falei, isso também não é muito perfeito, né? Tem muito ainda que o Brasil precisa mudar. Uma das coisas é que as instituições de ensino têm que abrir as portas para as indústrias. Facilitar mesmo. Né? Uma coisa, por exemplo, se eu falo com uma empresa que tem um problema e a empresa quer me ajudar a resolver esse problema, o calendário da escola não bate com o calendário da indústria. Né? O professor tem férias 2 vezes por ano, os alunos só vão estar disponíveis 9 meses no ano, e às vezes isso não bate com o que a empresa quer. A empresa quer que a solução aconteça passo a passo, mas sem interrupções. Né? Então, enfim, tem problemas aí dos dois lados, eu acho. Mas eu acho que tanto a instituição de ensino tem que abrir as portas para a indústria, abrir mesmo, ser um facilitador de comunicação com a indústria, e a indústria também tem que, em vez de procurar a solução lá fora, e depois ficar quebrando a cabeça de como que integra essa solução com as coisas que ela tem aqui, ela poder investir nos pesquisadores, apoiar a pesquisa nacional e resolver um problema para ela. Então, existem exemplos disso que você citou, o próprio Instituto Federal funciona desse jeito, uma pesquisa que gera patente é uma parcela, vai para a empresa que financiou, sempre tem que ter toda a patente no Instituto Federal tem que estar atrelado a uma empresa que vai pagar pelos royalties, e a parte dos royalties, então, é dividida entre a instituição e o professor ou professores que participaram da pesquisa. Funciona assim, mas aí você pergunta, quantas tem? 1, 2, 3 exemplos. Não tem 100, 1000, 10 mil que deveria ter, entendeu? Então, os exemplos no Brasil existem, mas são incipientes. Precisaria ser uma coisa mais massiva, acontecer com mais frequência. Como você disse aí, você teve uma atuação aí acadêmica e também no mundo corporativo. Eu também, na época que eu mexia com educação, hoje não mais. E eu sinto essa falta aí realmente de visão de alguns professores. O professor lá quer ficar lá no laboratório o tempo todo e as empresas são os vilões. Infelizmente, nós temos essa visão também aqui. Sendo que nós precisávamos ter mais proximidades, divulgar mais o conhecimento. Eu acho que não basta um professor de uma instituição aí de renome ficar escrevendo paper. Eu sei que o paper é importante, eu entendo exatamente isso daí, sei que isso daí eleva o nível da instituição, eleva o currículo do professor, mas tinha que fazer alguma coisa mais para divulgação mesmo, tem que ser uma coisa mais em escala, as pessoas têm que conhecer o que está acontecendo aqui. Porque hoje, por exemplo, no Brasil, eu não vou falar polarização política, porque a gente não discute política aqui na TV Humana, mas vamos dizer assim, para essas torcidas organizadas de política que nós temos hoje, né? Existe aí uma parte dessa torcida organizada que mete o pau aí nas federais. Não, porque as federais são o inferno, que lá não acontece nada, que só tem formação aí para outras coisas lá e não para a prática.
Mas não é bem assim, né? Porque nós temos aí milhares de estudantes aí. O que acontece é que pega uma parcela aí de um punhadinho aí que isso é natural. Eu também fui jovem, você também foi jovem, e nós temos aí praticamente a mesma idade. O que acontece? Lá nos anos 90, quando nós éramos jovens adolescentes, desculpa, 80, era uma época onde todo mundo era revolucionário. Todo mundo queria mudar alguma coisa. Todo mundo queria... E tanto é que aquela forma de pensamento lá do jovem naquela época nos deu esse mundo de hoje, né? Porque foi naquela época lá caiu o Muro de Berlim, foi naquela época que começou a ter abertura aí na União Soviética, em outros lugares aí. Então eu até entendo que o jovem é assim mesmo. O jovem tem essa tendência aí a ser revoltado, lutar contra isso, lutar contra aquilo. Mas nós não podemos generalizar, né? Pegar e falar, as federais aí não prestam, etc. Isso aí é um pensamento totalmente equivocado, né? As federais aí, sejam elas qual forem, tem um papel social aí enorme, porque nós temos aí uma parcela grande da população aí que não tem condições de arcar um curso superior. E daí a Universidade Federal ou estadual, ela tem essa função. E aí por isso que também existe uma seleção para ter os melhores lá, né? Então o que acontece? As pessoas aí que realmente estão a fim de estudar, não tá lá fazendo piquete, não tá tacando fogo na escola, não tá nem aí. Para que ele vê isso daí, ele desvia e vai para outro lugar lá, porque a preocupação dele é estudar, tirar nota, se formar e vencer na vida, né? Então acho que falta um pouco aí dos professores no geral e pesquisadores conversar um pouco mais com a população, deixar a população saber que não é aquela coisa lá que é mostrada lá de uma pequena parcela que é a realidade do contexto todo, né? E aí, o que eu pergunto para você aí nesse sentido aí? O que você acha assim que é o futuro para o jovem hoje que está entrando numa universidade? Porque nós temos aí a IA hoje como uma oportunidade, uma grande ferramenta e também um desafio de conviver com ela. Como é que você vê aí que o jovem hoje em dia tem que encarar esses desafios aí? Nós vamos entrar agora no assunto de IA, obviamente, porque esse é o programa para isso. Bom, primeiro, você falou um pouco atrás aí, no caso da Coreia, do investimento na educação básica. E eu concordo. Eu acho que o nosso grande problema no Brasil, principalmente do Brasil, é a qualidade da educação básica. Não é a da faculdade, quer dizer, todos os níveis têm problemas, mas a educação básica é um grande problema. Em que sentido que eu acho? Quantas pessoas assim, à nossa volta, na nossa família, no nosso ciclo de amigos, tal, falam assim, eu não gosto de matemática, ou eu não gosto de português, eu não gosto de ler. Para mim é mais ou menos assim, quando você arruma uma namorada, né, você falou de jovem, né, você arruma uma namorada e a namorada quer dançar e você fala, não, eu não gosto de dançar. Não, você não sabe e você não quer passar vergonha. Então, a pessoa, assim, se você olhar aqui na nossa economia do Brasil, nós temos um monte de atravessadores, né, que não precisaríamos ter, tanto que a própria internet ajudou o poupa-tempo, por exemplo, se você for olhar ver os passos da burocracia para você tirar uma identidade, tirar uma carteira de motorista, etc., existem passos que são feitos ali no trâmite burocrático. Esse trâmite continuou, apenas eles botaram todo mundo no mesmo lugar. Então, botou todos os departamentos no mesmo lugar, no poupa-tempo, e agora o trâmite é rápido, porque em vez de ir da repartição A para a repartição B, todas as repartições estão no mesmo lugar. Então, ele anda ali dentro e para você, o usuário, ficou mais rápido. Mas a burocracia, em termos de passos, ela continua a mesma. E na economia brasileira, nós temos um monte de atravessadores nessa burocracia. Você tem despachante, você tem cartório, você tem... Né? Por quê? Porque as pessoas não gostam de ler. Você, por exemplo, vai alugar um apartamento, precisa de um advogado para ler o contrato para você. Pô, é um aluguel de apartamento. Se cada apartamento eu tenho que contratar um advogado para ler, o que está escrito ali que ninguém sabe ler? Tem que saber ler, tem que estar escrito ali e você conseguir entender o que está escrito. A mesma coisa com a matemática. Eu vejo, uma vez eu fui pagar uma conta, faz tempo isso, fui pagar uma conta num caixa, numa lotérica, né? Faz tempo porque o bilhete da lotérica estava R$2, então, da Mega Sena. Então, faz bastante tempo. E aí eu fui pagar uma conta de água, de luz lá, que era R$78, e aproveitei e fiz 2 volantes da aposta da Mega Sena. Então, dava R$82.
A moça foi na calculadora, 78 mais 2 de R$2, R$4, R$82. A moça foi na calculadora lá registrar, eu perguntei, né, qual era a formação dela. Ela falou, aqui para trabalhar no caixa tem que ter ensino médio. E eu falei, você não sabe contar nos dedos? Né? Por que ela não, né, teve que usar a calculadora para somar 2 mais 2 mais 78? Entendeu? Ela, não, porque tem câmera vigiando, se eu não uso a calculadora, deu uma desculpa lá, né, furada. E assim é o brasileiro. E aí você pega, por exemplo, você vai num boteco, numa padaria, né, comércios assim mais antigos, né, mercearia, tem lá aquele imigrante português, espanhol, japonês, que nunca estudou e não erra no troco, entendeu? O cara não erra no troco para te dar o troco, né? E por quê? A base ele sabe, né? O fundamento ali ele sabe muito bem. Então, em que pese que ele não estudou 10, 15 anos de escola, os primeiros 2, 3, 4 anos que ele teve só ensino primário foi excelente para ele poder trabalhar e fazer as coisas. E isso no Brasil é que é muito ruim, né? A pessoa termina o ensino fundamental, 9 anos, sem saber ler. Você passou 9 anos na escola fazendo o quê? Né? Pois é. Então, eu acho que essa deficiência é a maior deficiência que tem para quando chegar na fase adulta, não estar preparado para qualquer coisa que apareça em termos de tecnologia. Né? A IA, no caso, né, é uma delas. Então, você imagina, por exemplo, eu tenho alguns amigos, vários colegas, assim, não, eu não gosto de usar computador. Não, eu não gosto de fazer isso, não quero um carro automático, não quero um carro quando ando muito de moto, né? Não quero moto com eletrônica. Meu, o mundo está aí assim que vai ser e você embarca e acompanha ou você vai ficar para trás, infelizmente. Então você imagina, hoje, todos os edifícios residenciais que tem, você imagina ter um assessorista dentro do elevador para ensinar você a apertar um botão? Não tem, né? Mas há 100 anos atrás tinha um assessorista nos prédios. Nos prédios é capaz de ter alguma repartição pública em algum lugar que ainda tem a função do assessorista. Mas é uma coisa que não se faz mais, né? Não faz mais sentido na sociedade. O carro, a mesma coisa. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando você ia tirar uma carteira de motorista, você tinha que entender de mecânica. Tinha curso de mecânica para mexer no carro, né? Para poder. Hoje as pessoas não sabem nem de que lado do carro põe combustível. Né? Ela sempre para do lado errado da bomba. Né? E você vê aquela mangueira atravessando. Porque o cara não sabe de que lado do carro está a portinha lá para abastecer. E a IA, eu acho que é a mesma coisa. Ela vai estar em todas as profissões, ela não é uma coisa só de pessoal da análise de sistemas, ela está já conversando com a gente no nosso idioma, né? Em português mesmo, e ela já está trabalhando na área de direito, na área de turismo, na área de saúde, em várias áreas. Ou a pessoa aprende a lidar com ela, ou vai ficar para trás, porque o que mais a IA faz é você aumentar a sua produtividade. Você consegue fazer coisas melhores em tempos menores. Então, quem não usa a IA vai conseguir chegar no mesmo resultado? Provavelmente, mas vai perder em tempo, vai perder em custos, né, operacionais, e vai ficar para trás na concorrência. Então, as pessoas têm que estar preparadas para a IA. Justamente. A IA, como você falou, hoje, em 2026, é uma ferramenta aí que facilita muito a vida. Eu hoje uso o IA para tudo, simplesmente tudo no seguinte sentido, né? Seja para fazer um texto, seja para fazer uma apresentação de slide, seja para fazer uma foto, seja para fazer até programação aí, que eu ainda programo algumas coisas aí para mim. E o que eu tenho visto aí? Cada dia está mais fácil você fazer todas essas coisas que eu falei usando a IA. Aí eu fico espantado, porque assim como você falou, tem amigo aí que não gosta nem de usar computador, eu tenho amigos aí que usam o computador o dia inteiro, mas falar IA não é para mim. Então eu falo, que mundo que esse cara tá, né? Porque tá completamente desatualizado. Aí, Arnaldo, eu queria perguntar para você, aí dentro das suas pesquisas aí da sua área de conhecimento, o que você tem mexido aí com IA? E como você está enxergando aí os próximos eventos aí da IA no mundo? Bom, como pesquisador, a gente está sempre trabalhando com algum problema que tenha, né? E você
ver se a solução que você está propondo é melhor do que a anterior, né? do que a existente. Né? Então, nos últimos anos, meus últimos anos aí no Instituto Federal, eu trabalhei com a IA embarcada, que é quando você coloca ela num microcontrolador pequeno, de capacidade de processamento pequena, e esse microprocessador está próximo do sensor ou do atuador. Dá um exemplo. Você pega um carro autônomo, né, um carro que dirige sozinho, sem motorista, e ele aparece um obstáculo na frente dele, ele tem que tomar uma decisão, se ele breca, se ele não breca, etc. Se esse carro entrou num túnel, por exemplo, e tem que tomar essa decisão, ele perdeu a conexão dele com a nuvem, com a internet. Então, o cérebro tem que estar ali no carro, não pode estar longe, porque a resposta tem que ser imediata e não pode depender de delay, desse tipo de coisa. Então, existe o que a gente chama de computação de borda, né? Quando o processamento está próximo do sensor do atuador. E esse processamento próximo do sensor do atuador, como o processador é limitado, a gente tem que desenvolver algoritmos que caibam, né, naquele poder de computação, naquela velocidade, naquela quantidade de memória reduzida, etc. E aí é que entra, por exemplo, a lógica paraconsistente também nesses projetos de IA, porque ela tem algumas vantagens nesse assunto. Ela é robusta, com matemática simples e leve, e com poucas regras. Então, isso permite que eu crie instruções em poucas linhas de código e consiga colocar um algoritmo de IA dentro de um processador pequeno. Então, foi basicamente isso que eu fiz ao longo desses últimos anos no Instituto Federal, pesquisas nesse sentido, né? Inteligência artificial da internet das coisas, né? O AIoT, né? Que a gente chama, né? E com a computação de borda. Agora, em relação aos algoritmos atuais da IA, o que está mais próximo da vida das pessoas, né? O ChatGPT, por exemplo, que trabalha com grandes volumes, né? Processamento de linguagem de grandes volumes de dados e com linguagem natural. Por trás desses algoritmos existe uma rede que a gente chama rede Transformer. Então, foi o que aconteceu em 2017, os pesquisadores do Google. E o que é interessante, que você falou de paper também, o paper que eles publicaram é um paper sem revisão. Ninguém checou se aquilo está certo, mas está todo mundo usando. Então, o que a gente chama de pré-print, né? A gente chama um paper pré-print. Na vida acadêmica, quando você publica qualquer coisa, uma monografia, uma dissertação, um TCC, sempre tem que passar por uma banca de revisores, pessoas que vão ver se aquilo que você está falando não é nenhum absurdo. E se está certo, teoricamente, a matemática, essas coisas. E nas publicações de paper, a mesma coisa. A gente não vê, porque é duplo cego, que a gente chama, né? Do outro lado, tem revisores, que eu não sei quem são, que vão dizer se aquilo está certo ou não e o que eu tenho que fazer para melhorar o paper. No caso do paper publicado pelos pesquisadores do Google, é um pré-print, ou seja, não passou pelos revisores. Mas é tão bom, né, que todo mundo está usando. Então, foi em 2017, surgiu o artigo, né, Attention is all you need, que fala das redes Transformer. E elas são a base do que a gente tem hoje da IA, que a gente está vendo aí, ChatGPT, Copilot e tudo mais. Então, nessa rede Transformer, é uma coisa que a gente fica agora buscando melhorar a performance dela, por exemplo. Então, a gente pode tentar olhar dentro do algoritmo dela e tentar ver o que a gente consegue mudar para melhorar em termos de performance. Então, essa é uma área, por exemplo, que eu poderia olhar para aquele algoritmo da rede Transformer e ver se eu consigo encaixar a lógica paraconsistente ali dentro. É uma opção. Por exemplo, no meu doutorado especificamente, o que eu fiz? O que foi inédito, né? Vamos dizer assim, né? Rede neural já existia, o controle da máquina que eu usei para testar, que é um pêndulo invertido rotativo, já existia, e a lógica paraconsistente já existia. Tudo isso já existia, mas já existiam separados. O que eu fiz? Juntei tudo. Então, eu criei um neurônio. A função matemática dentro do neurônio é a lógica paraconsistente. E aí eu criei a rede neural e apliquei ela no controle da máquina.
e comparei o resultado com o que já existia. Então, comparando a rede neural com a lógica paraconsistente das redes neurais de outras funções matemáticas, ela aprendia mais rápido e com mais precisão. E na hora que eu montei o controle no sistema, o controle ficou robusto e ótimo. Ou seja, robusto quer dizer que perturbações, né, bater na máquina, chacoalhar a máquina, aquilo que a gente fazia com o fliperama, né, da tilt, né, ele não perdia o controle, então ele era robusto, mais robusto que o controle existente, e também era ótimo, se você fosse olhar o quanto o controlador gastou de esforço para manter o controle, ele gastava menos esforço do que com outro tipo de controle, ou seja, fazia a mesma coisa economizando energia. Então era o melhor dos dois mundos, mais robusto e com menos gasto de energia. Então foi isso que eu fiz lá em 2021 no meu doutorado. A mesma coisa agora dá para te fazer. Você pega a lógica paraconsistente e vê se ela encaixa em alguma outra coisa. Por exemplo, teve uns 2 anos atrás, uma pesquisadora do Paraná, não vou lembrar o nome dela, ela botou a lógica paraconsistente dentro do algoritmo Random Forest, que é um dos algoritmos de IA. Então, na hora de fazer lá a seleção dos galhos da árvore, né, que é o do Random Forest, estava usando a lógica paraconsistente ali no meio do algoritmo e mostrou que era melhor que o algoritmo original. Então é isso, a gente fica procurando lugares para a gente encaixar a lógica paraconsistente dentro dos algoritmos de IA existentes e vendo se a gente obtém um resultado de performance melhor. Sempre você compara o existente com o novo, se o novo que você está fazendo apresenta alguma vantagem, né, em relação ao que você estava fazendo antes, para que aquele novo vire o novo padrão, né? Mais ou menos isso. Com relação a IA mais IoT, que você falou que tem algumas aplicações, que outras aplicações aí que são vislumbradas aí para essa situação aí da IoT com IA? O que você acha que dá para colocar e que ainda não colocaram? O que vem pela frente? Resumindo, é isso. Bom, eu acho que tem muita coisa que já existe, mas ela tem que melhorar em performance. Então, primeiro, as câmeras. Existem soluções que eu posso fazer pegando a imagem da câmera e passando para um processamento em algum lugar, por exemplo, na nuvem, ou num computador que esteja ligado com a câmera, ou eu posso melhorar o algoritmo, melhorar o processamento e fazer ele funcionar com menos poder de processamento e colocar diretamente na câmera. Esse é um exemplo. Então, você tem ferramentas, por exemplo, para detectar essas câmeras que estão na cidade, por exemplo. Obviamente, ela pode reconhecer a placa de carro, né? Isso já é um algoritmo de IA que já existe há alguns anos. Reconhecer as placas do veículo. Ela pode ver se o cara está com o cinto de segurança afivelado no motorista, ela consegue enxergar dentro do carro se você está usando o celular naquele momento, ou... Tudo isso já existe. Mas está rodando, muitas vezes, num centro de operação em algum lugar, né? A câmera só enviou a imagem. Mas você pode colocar isso na própria câmera, se você conseguir aumentar o poder de computação num espaço reduzido e colocar nas câmeras. E a vantagem disso é que a câmera já manda o resultado. Então, ela manda um processamento mais mastigado. E isso consome menos banda, menos volume de dados e mais simples. Então, essa é uma coisa. Você tentar colocar cada vez mais coisas na ponta para que você consuma menos recursos de transmissão e faça isso mais rápido. Então, essa é uma opção. As câmeras cada vez mais inteligentes. E não só para esses exemplos que eu citei, mas também para exemplos de situações difíceis. Por exemplo, eu tive um aluno no ano passado que pesquisou sobre fazer a câmera reconhecer que a pessoa está em perigo. Aqui no Brasil, por exemplo, questão de segurança. Então, se você levantasse as mãos assim, pareceria que você está sendo assaltado, por exemplo. Então, a própria imagem da câmera tentar descobrir se a pessoa está correndo algum perigo de violência. Então, isso é uma coisa que ainda não tem nas câmeras da cidade. Tem muitas câmeras espalhadas pela cidade, mas depende de um operador analisando ali, saber se aquilo é uma situação de risco ou se não é uma situação de risco. Esses tags de pedágio eletrônicos,
que a gente está vendo muito esses pórticos sendo instalados no Brasil. Eu vi uma reportagem outro dia, 20% das imagens captadas ainda precisam de pessoas analisando aquelas imagens. Porque é complicado para IA, por exemplo, uma moto. A moto, a placa não tá em todas as motos no mesmo lugar, tem motos customizadas, que a placa está em outro lugar, que não está ali atrás, em cima da roda. Os caminhões, você vê que esses montes de caminhões, para não pagar pedágio, eles levantam alguns eixos. Essas coisas são coisas difíceis da IA atual analisar. Então, precisa que pessoas ainda analisem esses tipos de imagem. Então, o índice de acerto está em torno de 80% sobre a IA, precisa melhorar mais. A gente tem muita coisa para melhorar em termos de IA na área de logística, nos portos. Eu moro em Santos e volta e meia você vê uma fila de caminhões aqui na Anchieta para entrar no Porto de Santos. Pô, será que não tem um agendamento eletrônico que avisa o cara, pera aí, não chega agora, o navio não está aqui, ou a base não está liberada, ou sei lá o quê. Então falta alguma coisa aí de logística para melhorar essa situação. Então, tem muita coisa para ser feita na área portuária, na área de logística. Tem muita coisa ainda para ser feita na própria cidade. Santos foi eleita a 9ª cidade mais inteligente do Brasil. Então, eu me sinto privilegiado. Mas quando você vê uma cidade como São Paulo, por exemplo, tem muita coisa para ser feita. Senão, se não tivesse, não teria trânsito. Cada vez que quebra um ônibus ou uma linha de trem falha, é um caos na cidade. Está tudo encalacrado, tem que estar tudo perfeito para mais ou menos estar funcionando. Se um deles erra, pronto, é um caos na cidade. Transborda o copo. É aquela gota que falta para transbordar o copo. Está muito no limite. Então, tem muita coisa na área de cidades inteligentes, na área de saúde. A gente ainda tem você indo no médico, ainda vai lá na sala de radiografia, vem com o exame e tal. Essas coisas tudo podem ser automatizadas. Essas tecnologias já existem, mas elas precisam ser popularizadas e massificadas, precisam chegar mais próximo das pontas, para que comece as pessoas a sentirem os benefícios. Então, eu vejo isso na IA nesse sentido, dela cada vez mais se popularizar e chegar mais próximo da nossa vida, e de um custo mais Você barato. falou uma coisa aí muito interessante, que foi a questão aí por exemplo, colocar a IA dentro de uma câmera, colocar a IA dentro de um dispositivo. Eu acho que isso é o caminho, tá? Você, como estudioso aí, e eu não tanto quanto você, mas também sei que eles já estão aí fazendo aí computadores hoje que já tem AI embutida, então não precisa estar lá usando a internet na nuvem, etc. Já tem aqui. É óbvio que não tem a mesma capacidade da que está lá no data center, mas tem aqui capacidade de IA. Aplicações aí que eu vejo aí também, você acabou de falar aí, tipo, o cara passa num pedágio, ele consegue lá ver a placa lá, mas daí não consegue ver lá se a roda, o eixo lá traseiro lá do caminhão do truck, né, que o pessoal fala, tá levantado ou não tá. Mas eu acredito que muito em breve vai ser um pouco mais além que isso. Vai dar para pegar e olhar o motorista e ver o comportamento dele nas redes sociais, qual foi a última vez que o cara fez um check-up, etc. E daí a polícia, de repente, parar ele num posto de controle lá, pegar e falar, cara, ó, você aí faz 2 anos aí que você não faz um exame cardíaco, vamos fazer um aqui agora para ver como é que você está, de graça aqui, ó, que daí pode ter um posto de controle lá que já faz lá um check-up geral nele, aí de repente já até antecipa, como você disse lá, questão de mostrar a mão lá para falar que tem perigo, já antecipa um perigo que poderia ter com aquele motorista na estrada, porque uma causa de acidente que nós vemos direto aí é caminhão tombado, caminhão batendo. E por quê? Porque o motorista está morrendo de sono, teve algum problema de saúde lá e causa o acidente, né? Não estou dizendo de forma nenhuma que eles são culpados, estou dizendo que a situação deles é extrema, de ficar o tempo todo dirigindo, e a IA poderia ajudar isso daí em postos de controle. Então, passou num pedágio lá, já olha o rosto dele lá, já conecta com uma variedade de fontes de dados aí, dá um resultado lá de que alguma coisa está errada com aquele motorista para evitar um acidente maior. No caso aí dos trens que você falou, você sabe muito bem disso, você estudou automação e controle aí. O Brasil foi um dos primeiros países a ter metrô automatizado.
Nosso metrô aqui em São Paulo, principalmente, desde lá dos anos 70, já dava para operar sem motorista lá no vagão, lá na locomotiva, né? Mas foi feita uma decisão naquela época lá também do seguinte: vamos manter o motorista aqui do trem, porque senão as pessoas não estão acostumadas com isso. Era uma coisa muito futurista lá para a época, eles não iam aceitar isso. E de lá para cá evoluiu muita coisa, nós estamos aí na era da AI que nós falamos, mas eu acho que ainda falta ainda mais evolução ainda. Dá para conectar o trem aí com fornecedores, ver a peça que foi trocada em tal data, se aquela peça lá já não está na hora de trocar de novo. Porque isso aí existem, todos esses controles que eu estou falando, evidentemente, mas eles são aí, entre aspas, manuais, entre aspas. Estou dizendo que podem ser melhores automatizados para evitar problemas, né? É um tipo assim também. Com a própria câmera, do jeito que você falou aí. O cara coloca uma câmera, por exemplo, para vistoriar lá a linha de um trem. Aqui em São Paulo tem muitas linhas de trem, né? Aí, se tá o operador lá vendo e vê alguém andando lá no paralelepípedo, lá pega e fala, opa, tem alguma coisa errada lá, demanda alguém ver. Mas se o cara distrai para tomar um café e não viu, de repente aquele cara lá andou alguns metros lá, corta um fio lá para roubar o cabo lá do trem lá e para a cidade inteira. Então, a IA poderia controlar isso daí. A IA poderia pegar e falar, opa, tem um cara ali, deixa eu acompanhar ele. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Opa, o cara tá com um alicate na mão, então já deixa eu disparar um alerta, porque esse cara aí não é boa coisa, né? Então, as aplicações realmente são inúmeras. E uma coisa aí que eu até escrevi um artigo aí, não científico, né, para o LinkedIn, que eu vejo aí que vai acontecer no futuro, nós vamos ter uma grande rede aí de IAs conversando o tempo todo. Então, uma trocando informação daqui com a outra tal, e tomando decisões, facilitando a vida. O que me preocupa um pouco, evidentemente, sempre tem o lado mal das coisas, né? Se nós temos controle suficiente do que as IAs fazem. Estou falando aqui do ponto de vista lá, Exterminador do Futuro, os Skynet descobre lá, resolve acabar com o mundo. Não estou falando isso, estou falando do tipo, como nós vamos ter aí tudo baseado em IA num espaço muito curto, se também elas não vão ser passíveis de hackeamento, né? Então, eu queria também ouvir de você, o que você vê com essa questão de segurança aí das IAs? Bom, a gente gosta de usar. Primeiro, assim, vamos dar um passo para trás, né? A gente gosta de usar o celular, gosta de usar o WhatsApp, tem aplicativos, etc. Cada vez que você faz alguma coisa nesse sentido de facilitar a nossa vida, você está, de certa maneira, entregando um pouco da sua privacidade. Então, eu, em alguns empregos meus no passado, no mundo corporativo, eu viajava muito para os Estados Unidos, né? E aí, onde você vai nos Estados Unidos, em qualquer restaurante, qualquer bar, você pedir uma cerveja, o cara fala driver license. Né? Você tem que mostrar que a carteira motorista deles lá é a IA, a identidade para tudo, né? Então você dá uma carteira de motorista. Aí você saiu do bar, tal, está indo de volta para o hotel, lá a polícia te para. Ela não está usando bafômetro, porque ela não precisa. Você já deixou rastro lá nos bares, quando você entregou a carteira de motorista para tomar uma cerveja. Então você já gerou a prova contra você, sem que eu precise invadir você agora com um bafômetro na sua cara. Entendeu? Porque basta que a polícia cheque nos bares. Se ele passou aí no bar, aí tem a prova de que ele deu a carteira de motorista para comprar uma cerveja? Tem, então ele bebeu. Pronto, simples assim. Então a gente já gerou provas contra nós, vamos dizer assim, em várias situações. Já há mais de 5 anos atrás, antes da pandemia, eu tinha visto uma pesquisa que em São Paulo, na cidade de São Paulo, isso já foi antes da pandemia, em São Paulo, a média é que metade da população seja visto pelo menos 3 vezes por dia por alguma câmera. É a câmera do seu prédio, do seu elevador, né, do seu escritório, da rua, etc. É uma quantidade gigantesca de imagens. As pessoas estão sendo filmadas na rua. Se você pegar o Google Maps e abrir lá na sua rua, ver a sua casa lá, o carro passou pela rua. E aí você vê pessoas ali, e aí o Google borra, né, a imagem da pessoa para preservar a identidade.
Mas como você sabe quem são as pessoas, que são seus vizinhos, aquele ali era fulano, apareceu na imagem, olha lá, aquele era ciclano. Minha esposa estava na porta da garagem ali na hora que o carro passou. Então, assim, nós já entregamos a nossa privacidade, de certa forma, em várias situações no dia a dia. Então, aí vem a questão, primeiro a questão ética, né? O que quem está usando essa informação vai fazer com isso? Então, você, no seu dia a dia, quantas vezes você vai conversar com algum cliente ou alguma proposta de trabalho, aí você vai lá no prédio dele, tem sistema de identificação na portaria, você tem que se cadastrar e tirou sua imagem. A partir daí, liberaram a catraca para você entrar e subir no escritório lá do seu cliente. Mas, e depois? O que a pessoa fez com aquela informação do seu CPF, seu RG, a sua imagem? Né? Todos os prédios de São Paulo comerciais fazem isso, todo dia. Já fazem isso há mais de 15, 20 anos. Então, essa informação, o que eles fazem depois com ela? Né? Então, aí nós entramos na questão da ética, na questão da privacidade dos dados. E olha que você simplesmente tirou a foto e deu RG e nem assinou um termo de nada ali. A pessoa pode fazer o que ela literalmente quiser com aquela informação, porque você não se comprometeu em dizer que pode usar, não pode usar. Então, a primeira questão é essa questão da ética e da privacidade. E, lógico, aí existe o problema dos mal intencionados, né? Dos hackers e outros tipos de pessoas. É sempre uma luta, eu acho assim, uma das empresas que eu trabalhei, ela vendia muita ferramenta de segurança de redes de computadores, né? É sempre uma luta do gato correndo atrás do rato, né? Ou o cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente tem porta na nossa casa, porque se não tivesse porta, seria fácil para o bandido entrar. Aí, se você pôs a porta e o outro vizinho também pôs a porta, aquela que for menos forte, né, mais fraca, vai ser que o cara vai usar. O bandido vai entrar. Então, assim, o primeiro problema no Brasil, eu acho que o bandido não deixa de ser bandido. Ele pode mudar um pouquinho de profissão. Você vê que aí em São Paulo tinha as modas, né? As ondas. Agora está na onda do sequestro relâmpago. Agora está na onda da saidinha de banco. Agora está na onda de não sei o quê. Mas o cara não deixa de cometer o crime. E por quê? Porque as penas são brandas, o cara fica pouco tempo na prisão, enfim, aí então entra nessa discussão aí mais longa. Mas se a pessoa sabe que o risco dela de oportunidade é alto, ela não vai fazer aquilo. E no caso da segurança, é a mesma coisa. Você tem o bandido sai à noite para roubar um carro e tem o seu carro e o carro do teu colega. O carro de outra pessoa é igual ao seu. Mesmo ano, mesmo modelo, mesmo estado de conservação. Só que o dele não tem alarme e o seu tem. Então o bandido vai fazer o mais fácil, vai roubar o carro sem alarme. Então ele está sempre fazendo esse correndo atrás do rabo, né? Está sempre colocando. Então, o hacker inventa um jeito de quebrar a segurança e a gente tem que criar uma nova barreira de segurança e isso é um círculo vicioso. A IA é a mesma coisa. Tudo que está na internet está passível de alguém burlar a segurança. Então você tem que criar camadas de segurança para se proteger. A questão é saber se vale o risco em relação ao que você tem. Eu, por exemplo, sei que você também tem muita gente no LinkedIn, começa a entrar no perfil dos seus amigos do LinkedIn, você vai ver que alguns lá estão com endereço de casa, telefone. Eu vi Facebook, as pessoas, na hora que ela faz o cadastro no Facebook, ela pôs o endereço da casa dela, ela pôs o Facebook, o telefone dela, ela fica comemorando aniversário da filha, hoje foi meu aniversário de casamento. Ninguém tem cérebro gigante para guardar tudo quanto é senha. Então, as suas senhas, naturalmente, são fáceis. Né? A data do nascimento do filho, a data do casamento, a data da não sei de quê. E como você posta essas coisas no Facebook, no Instagram, uma pessoa mal intencionada fica só anotando. Ele é um cara rico. Então, eu vou guardar. Aqui foi uma data importante para ele. Pode ser que isso sirva de senha. Então, e assim eles vão quebrando as barreiras. A tal da engenharia social que eles falam. A IA sofre dos mesmos males. Tudo que está conectado na internet, tudo que está na rede, está disponível, passível de ser rompido. Esse é um ponto, inclusive, importante da IA no mundo corporativo. Você pega, por exemplo, a gente não tem dinheiro, então a gente usa o ChatGPT, que é acessível para nós.
por trás do ChatGPT tem um gigante, né, um mega hiper master blaster computador processando a IA lá, certo? Um alto custo de energia, né, que poderia... Então, só para você dar bom dia no ChatGPT é o custo de energia de uma cidade, né, de energia elétrica. Então, é um processamento gigante para fazer aquilo. Nós estamos gastando uma bazuca para trabalhar com formiga, né, quando a gente faz o ChatGPT, para dar bom dia, boa tarde, boa noite, essas coisas. Mas você pega, por exemplo, uma empresa como a Petrobras ou a Embraer, essas empresas, elas têm que usar a IA também, do mesmo jeito que nós usamos para facilitar a nossa vida. Mas será que ela coloca todos os planos estratégicos dela na IA, no ChatGPT? Com certeza não. Então, essas empresas precisam ter um computador delas, dentro de um local de controle delas, para que a IA fique dentro do cercadinho delas, que não vaze para fora. Então, elas também estão usando a IA, mas elas estão usando a IA no computador delas. Então, a questão da privacidade estratégica para essas empresas é muito grande. Porque senão, sigilo industrial, patente, tudo isso pode ser rompido. Na hora que a gente faz alguma coisa na nuvem, eu não estou dizendo que a empresa é ilícita, mas é passível de problemas, né? Eu, por exemplo, não tenho um computador, então eu vou usar um computador na nuvem, uma estrutura as a services aí, num data center qualquer aí, eu alugo um espaço no hack de um computador, rede, infraestrutura lá e rodo o meu programa lá. Quem garante que a segurança daquele data center está correta? É isso aí. Por exemplo, você pega uma Vivo, uma Claro, né, as grandes operadoras de celular, todos os dados estão lá nela. Cada coisa que você faz no seu celular, cada clique que você dá no celular, ele gera um log, ele gera um registro na operadora. É que a operadora não tem computador para processar isso de milhões de usuários, né? 40 milhões, 50 milhões de usuários ao mesmo tempo. Então ela não consegue. Ela roda o básico, ela roda a conta telefônica, a fatura, ela para algum outro cliente mais importante, ela detecta uma oportunidade de oferecer algum serviço, alguma coisa assim. Mas ela tem as informações estão com ela. Você fica assim, eu não sei onde eu estou. Lógico que sabe, o telefone ele é celular, ele é móvel. Para ele funcionar, a operadora tem que saber onde você está. Logo, se ela sabe onde você está, ela pode, né? Você está num motel com a amante, ela vai saber que você está lá no motel com a amante. Porque a tua esposa está com o telefone em outro lugar. Então, essas informações estão na rede, só não estão sendo usadas, porque ninguém tem poder de processamento para fazer isso para todos os usuários. Mas quando precisa, faz. Basta ver os casos de polícia, de corrupção e tal, que começa a rastrear os celulares da pessoa. Então dá para fazer. Só que não dá para fazer para centenas de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, nós já compartilhamos os dados nossos para muita gente. E com a IA é a mesma coisa. A gente vai ter que tomar cuidado, nós temos que pensar o que nós estamos pedindo para o ChatGPT fazer para a gente, ou o Gemini, ou outra IA que seja, porque eu posso estar compartilhando informações pessoais que eu não gostaria que compartilhasse e eu não sei com quem, aonde essas informações estão, né? Por exemplo, pega uma empresa qualquer, sexta-feira, às 5 horas da tarde, né, 4 horas da tarde é o dia típico de demitir a pessoa, né? Eu demiti o cara de TI. Já trocamos todas as senhas, todos os terminais de acesso? O cara demitiu o funcionário de TI da empresa, aí ele volta dali uma semana para visitar os amigos, aquela coisa assim que a gente vê aqui no Brasil. Será que toda a segurança da empresa foi checada quando ela demitiu aquele funcionário? As senhas, todos os servidores, todas as máquinas foram checadas? Então, assim, golpes, existem muitos golpes. A gente não sabe porque a segurança, ninguém fica falando da segurança. Mas teve um caso interessante, que quando eu trabalhava numa das empresas, aconteceu nos Estados Unidos, todo mundo só ficou sabendo do efeito, né, do resultado, que foi o hacker hackear toda a empresa lá é uma grande loja de magazine americana, tipo lojas americanas, lojas assim que vende de tudo, né, vende roupa, vende um monte de coisa, produtos, tipo uma Van da vida, uma coisa assim, uma rede de lojas dessas nos Estados Unidos. Ela foi hackeada e 50, 60 milhões de cartões de crédito foram hackeados. Como é que o hacker entrou na loja?
Ele não entrou na loja, nunca foi em nenhuma daquelas lojas. O hacker hackeou o laptop do técnico de manutenção do ar-condicionado, quarteirizado, ele não era nem terceirizado, ele era quarteirizado, de uma loja franqueada. Ou seja, a loja era uma franquia e ela tinha um técnico de ar-condicionado, esses ar-condicionados centrais, né, grandes, que vão... Então, uma vez por mês ele ia lá checar se o gás está lá, se o motor está funcionando, temperatura da loja. Então o hacker hackeou o laptop desse cara. E aí, toda vez que o cara ia na loja fazer a manutenção do ar-condicionado, um pedaço de código do programa do vírus andava pelo sistema da loja. Como era só um pedaço de programa, um fragmento de programa, todo o sistema de segurança da loja, da empresa, não detectava, porque era só um pedaço do programa. E demorou quase um ano para que o programa inteiro entrasse na rede. Quando o programa entrou, né, depois de quase um ano, em 30 segundos ele hackeou uns 50 milhões de cartão de crédito. Agora, nesse caso, a rede, ela tinha o melhor sistema de segurança de TI do mundo, certificados internacionais, todos que você pode imaginar que os americanos usam muito certificação, né? Empresa de certificação de segurança. Ela era cotada como uma das melhores do Gartner em segurança. Os fornecedores eram os melhores do mundo, forneciam inclusive para o governo americano, também com certificações. E, no entanto, foi hackeado. E o processo começou quase um ano antes. E o hacker só sentou e esperou. Cruzou os braços, esperou, uma hora sai. E pum, ele saiu, entendeu? Aí o CIO da empresa foi demitido, né? O presidente lá, o CEO, teve que ir lá na Bolsa de Valores, lá, ajoelhar no milho e pedir desculpas, aquela coisa toda. Aí é a mesma coisa, o hacker, ele tem todo o tempo do mundo, é igual um preso na prisão. Quando é que ele vai fugir? A hora que ele quiser, porque ele tem 24 horas por dia pensando em quando que ele vai fugir da prisão. E nós temos que montar sistema de vigilância 24 por 7 para tentar impedir que isso aconteça. Uma troca de turno, um guarda que vai no banheiro, né? Pum, acontece a coisa. É o custo e a oportunidade. E com a IA, a mesma coisa, e a gente tem que estar atento para isso, né? Para o que você compartilha e tudo mais. Bom, Arnaldo, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa aqui. Eu queria agradecer bastante a sua participação aqui. Tudo que nós conversamos aqui foi muito interessante. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí nesse contexto. Então, agradeço aí novamente a sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e sucesso aí na TV Humana, aí nos programas. Eu sei que eu estou tentando montar um programa, né? E eu gostei muito da proposta da emissora. Parabéns. Logo, logo nós vamos ver você aqui com seus programas aqui. E para você que nos assistiu aí, até o próximo Papo sobre IA. Muito obrigado e até lá.